Olá pessoal, estamos aí para mais um vídeo e hoje o assunto é muito importante porque essa semana foi aprovado no Senado e agora está na Câmara um projeto que estabelece a autonomia do Banco Central do Brasil, entre outras coisas. Eu já disse aqui várias vezes que sou radicalmente contra essa ideia de autonomia para o Banco Central. Hoje eu vou explicar aqui por quê com mais detalhes. O projeto aprovado não altera o fato do presidente da República indicar o presidente do Banco Central e os diretores do Banco Central. Também não altera o fato do Senado ter que aprovar a indicação do presidente. A diferença é que agora os mandatos são fixos e descasados dos mandatos presidenciais. Isso é uma diferença importante e eu já vou discutir por quê. E, além disso, o projeto também estabelece o chamado duplo mandato. Atualmente, o Banco Central do Brasil persegue apenas uma meta de inflação. Com a proposta do duplo mandato, além da meta de inflação, também deve ser considerado o aspecto da estabilidade, do crescimento. Então, neste ponto, eu acho que o duplo mandato pode ser positivo, embora eu não ache isso determinante. O fato é que a autonomia do Banco Central traz muitos riscos. Um deles, que a gente pode apontar facilmente, é a porta giratória. Diretores, o presidente do Banco Central precisam ser inibidos de trabalhar na iniciativa privada. Deve haver uma série de regulamentações para evitar que esse processo aconteça, embora a gente saiba que é impossível dele não acontecer. Evidentemente que a gente tem que ajeitar muitas coisas para modernizar as práticas do nosso Banco Central. Há poucos dias eu fiz uma defesa, por exemplo, dos depósitos remunerados. A questão é que não basta apenas adequarmos as práticas do Banco Central às práticas mais atuais. Temos que fazer isso pensando na defesa dos interesses da classe trabalhadora. Evidente que falta clareza em alguns relatórios do Banco Central. Também é necessário otimizar a forma como tais relatórios são expostos. Nesse ponto, esse PL que foi aprovado arruma alguma coisa. Assim como os depósitos remunerados, que não estão no mesmo projeto, também arrumam. O PL também promove alguma melhora institucional. A questão é que essa melhora institucional não precisa vir acompanhada do mandato descasado do mandato do presidente, ou seja, essa ideia de autonomia para o Banco Central. O projeto também não ataca a questão da porta giratória, que eu falei há pouco tempo. Os defensores da autonomia dizem que essa melhora institucional e o mandato descasado vai fazer com que haja uma diminuição do prêmio de risco que o Banco Central acaba tendo que pagar na economia. Eu acho que isso não é um argumento suficiente, porque uma das coisas que falta para o nosso Banco Central fazer é atuar justamente na curva longa de juros. É claro que o mercado faz pressão para que a institucionalidade se adeque aos interesses do capital. Mas se nós imaginamos que o Estado deve ser o defensor dos interesses da classe trabalhadora, imaginando num processo de construção de uma via revolucionária, nós não podemos compactuar com projetos que diminuam o poder de atuação de um órgão de Estado. Ainda mais um órgão fundamental como o Banco Central, um órgão extremamente poderoso. É evidente que essa questão do prêmio de risco existe na economia. O que eu estou aqui argumentando é que existem outras formas do Banco Central atuar na curva longa de juros. Ele pode simplesmente comprar papéis de longo prazo, basta a legislação autorizar isso. Os defensores do projeto também argumentam que, na prática, o projeto não muda nada. Mas não é bem assim, porque, em caso de mandatos descasados, o que pode acontecer é uma aberração do tipo: um governo é eleito, porém a equipe do Banco Central ainda é a montada no governo anterior. Ou seja, todas as promessas de campanha ficam inviabilizadas porque um órgão fundamental da política
econômica do governo não obedece ao governo recém-eleito. E se você disser, Humberto, mas na prática já é assim, porque o primeiro ano de todo o governo ainda é estabelecido pela lei orçamentária do ano anterior. Ok, eu vou concordar. Entretanto, a gente sabe que mesmo com isso, o direcionamento à execução dos recursos estabelecidos na lei orçamentária depende do governo novo e do projeto político novo. Então, há sim margem para a mudança no primeiro ano, mesmo que essa margem seja menor do que nos anos seguintes. A questão, gente, é que não interessa. O Banco Central é um órgão do governo, como o Tesouro. Ele não pode ser independente, ele tem que estar a serviço do governo eleito. É claro que a gente pode fazer uma enorme discussão aqui sobre a democracia liberal burguesa. Agora, isso não quer dizer que a gente não tenha que defender um controle público das instituições vitais para o desenvolvimento das forças produtivas e da classe trabalhadora da nação como um todo. Os caras dizem, Humberto, mas não é assim, porque é estabelecido o que o Banco Central pode ou não fazer por um comitê. E, desse modo, o presidente, os diretores também podem ser demitidos. A questão é só que eles não vão ser demitidos pela cabeça do presidente. Eu digo para vocês algo muito simples. Essas regras são sempre subjetivas. Sempre cabe interpretação, de modo que não há segurança para que a gente possa dizer que um governo que muda não vai ser sabotado pelos dirigentes indicados pelo governo que está saindo. Então eu achei importante salientar e fazer um vídeo específico sobre isso. É necessário que a gente se organize para barrar esse projeto. Agora ele está na Câmara, é possível que passe, entretanto, a gente não pode deixar de dizer. E eu aproveito para chamar a atenção para um outro projeto, para uma outra coisa que o governo quer fazer, que é a liberação das contas em dólar nos bancos brasileiros. Gente, isso é um absurdo, é a porta de entrada para a destruição do real. E um país que não tem a sua própria moeda, que não tem soberania monetária, não tem o principal instrumento que pode ajudar no desenvolvimento. A lógica de ser ruim contas em dólar é muito simples, gente. Vejam o preço do dólar, vejam o viés do dólar. Você aí, se você fizer qualquer economia, você vai preferir ter esse dinheiro numa conta em reais ou em uma conta em dólar? Por menos dinheiro que seja, você vai preferir ter esse dinheiro em uma conta em dólar. A simples alta do dólar vai fazer com que o seu dinheiro cresça, vamos dizer assim. Eu estou aqui simplificando, mas é isso. Ora, se todo mundo pensar assim, o volume de contas em dólar vai aumentar. Aumentando o volume de contas em dólar, aumenta a demanda por dólares. Aumentando a demanda por dólares, o preço do dólar tende a ficar ainda mais pressionado. Ou seja, esse viés de alta tende a aumentar. A escalada do dólar faz com que os agentes econômicos comecem a indexar as suas margens à moeda estrangeira. Gente, nós já vimos esse filme. É assim que surge uma inflação descontrolada, ou seja, é assim que se destrói uma moeda. Não é imprimindo dinheiro. Bom, mas esse assunto provavelmente eu vá retomar aqui no canal futuramente. Primeiramente, vamos se dedicar a mostrar por que não é um bom negócio esse papo que, sobretudo, os liberais defendem de autonomia do Banco Central. Tá ok, moçada? Era isso hoje. Se inscreva no canal, curta, compartilhe com os seus amigos. Se puder, apoie o canal, é muito importante para a manutenção do meu trabalho aqui. E era isso hoje. Até a próxima.